Glória a Deus. Que bom te ver aqui essa noite. Uma noitezinha fria, gostosa. Você poderia estar em casa descansando, poderia estar assistindo televisão. Você poderia estar fazendo tantas coisas, mas segundo a palavra do Senhor, você escolheu a melhor parte, que é estar na presença do nosso Rei. Diga para o seu irmão, você está na presença do Rei. Talvez você não esteja vendo Ele aqui. Talvez pelos seus olhos naturais você não consiga enxergar. Mas eu quero te garantir que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está presente nesse lugar. Amém. Ele vai falar com você essa noite. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Vamos ler uma história muito conhecida. Você já ouviu essa história várias vezes, eu tenho certeza absoluta disso. Provavelmente você a conhece melhor do que eu. Nós estamos ainda falando sobre herança espiritual, um tema muito forte, e eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para você, para sua casa, para o seu ministério, para a sua família, para os seus filhos essa noite. Amém? Amém? Levante as suas mãos para o céu e diga assim: Senhor, eu quero ser resgatado. Eu quero a minha parte da herança espiritual. Traga sobre a minha vida, sobre a minha casa, tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para mim. Que cada uma das suas palavras venham a se cumprir na minha vida. Em nome de Jesus. E só aquele que recebe, dá uma salva de palmas para Jesus, porque merece. Aleluia. Quem encontrou o livro de Ruth, diga amém. Amém. Se não encontrou, diga misericórdia. Espera um minutinho. Amém? Glória a Deus. Ruth capítulo 1 diz assim, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, repita, Elimeleque. E sua mulher Noemi, diga Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Repita, 10 anos. 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em voz alta, e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. E a partir de agora, eu entro num dos versos mais lindos que a palavra de Deus tem para nos dizer. Disse, porém, Ruth, preste atenção: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o mais forte. O teu Deus
é o meu Deus. Diga para o seu irmão: o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aleluia. Glória a Deus. Curva a sua cabeça onde você está. Pai, fala conosco. Usa, Senhor, a tua palavra para que o Senhor venha até nós nesse momento e nos transmita a sua mensagem, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha, meu bom Deus, nos exortar, nos corrigir, nos edificar. Que o Senhor nos ajude, Pai, na caminhada, para que nós possamos nos tornar pessoas cada vez melhores e cristãos cada vez mais comprometidos com a tua palavra e o teu propósito. Que nos ajude também, Pai, em nome de Jesus, a recebermos a nossa herança para a honra e glória do teu nome. Amém? Amém. Amados, eu quero falar com você hoje, nessa palavra, sobre algo que as pessoas elas têm perdido. O inimigo ele tem usado de um artifício para tomar isso das pessoas, e isso, na grande maioria das vezes, sobre isso que nós vamos falar, vem atrasando o propósito de Deus na sua vida. Eu não vou dizer impedindo nem bloqueando, porque o inimigo ele não tem poder para isso, mas ele pode atrasar o propósito de Deus na sua vida. O que Deus planejou para a sua vida se cumprirá, não há dúvida nenhuma quanto a isso. O problema é que pode se cumprir quando você já estiver mais velho, mais cansado, e talvez você não faça da maneira como você poderia fazer se estivesse da maneira que você está hoje, jovem, bonito, saudável, feliz, sorridente, com dinheiro no bolso. Quem recebe diz amém? Amém. Deus tem coisas grandes para você, quem recebe diz amém. Amém. Deus tem grandes propósitos e grandes coisas Ele fará na sua vida. Amém. Deus tem grandes coisas para o seu ministério. Diga para o seu irmão, você tem um ministério. Talvez você não esteja exercendo nesse momento, mas você tem um ministério. Porque Deus não chamou ninguém, não trouxe algum lugar isso. Deus não tirou você da glória da eternidade e trouxe para essa terra, para esse mundo, para você simplesmente passar por aqui como mais um. Para toda pessoa que Jesus olhava quando ele esteve aqui entre nós, quando ele olhava para ela, ele traçava um destino para ela. Ele olhava para ela e não via como as outras pessoas viam. Porque quando Jesus olha para mim e para você, quando Jesus nos resgata, seja de onde for, do lamaçal que for, seja do chiqueiro que for, porque é isso mesmo, palavras fortes, porque quando nós estamos no mundo, nós não temos consciência, mas o lugar onde nós estamos se chama chiqueiro. É um lugar de sujeira, de podridão, de amargura, de dor. Agora, como eu já disse de outras vezes também, um porco ele não sabe que está no meio do lamaçal. O porco que está lá no meio do chiqueiro, das lamas, ele não sabe que ele está deitando e rolando entre as lamas, entre fezes e fazendo tudo que há de mais terrível. Assim éramos nós sem conhecermos a verdade da palavra de Deus. Mas a partir do momento que Jesus nos resgata com o seu braço forte, a palavra do Senhor diz que Ele nos coloca em lugares altos. Ele nos dá asas como águias, e nós podemos fazer coisas que nós jamais imaginávamos que seríamos capazes. Amém. Eu não sei o que você olha, o que você vê ao olhar de baixo para cima, mas quando eu olho daqui para baixo, eu vejo homens e mulheres de Deus com grande potencial no Senhor. Amém. Que a partir deste ano, um ano onde nós estamos recebendo muito do Senhor, eu tenho certeza que a partir deste último mês, nós entendendo o que significa a palavra herança espiritual, e nós nos decidimos por nos posicionarmos, 2020 será construída uma história diferente para a minha vida e para a sua vida. Amém? Eu tenho certeza absoluta disso. Só que Deus, o Espírito Santo, Ele é um cavalheiro. Ele não vai obrigar ninguém. Ele não vai obrigar absolutamente a você a fazer absolutamente nada. Então tudo tem que partir de você primeiro. Porque a partir do momento que você levanta as suas mãos e diz, eis-me aqui, Senhor, não se preocupe com capacitação nenhuma, porque Deus é quem vai fazer por você. E está aqui na nossa frente, entre nós, pastor João, ontem ele nos deu uma palavrinha sobre o seu testemunho, um testemunho forte, que depois eu tenho certeza, ele vai contar com mais detalhes aqui também. Mas com 18 anos ele foi levantado ao pastorado, sem nenhuma experiência, e Deus colocou a responsabilidade de uma igreja sobre as mãos de uma criança de 18 anos de idade, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ele cumpriu bem.
enquanto ele esteve no Brasil à frente do ministério, o ministério cresceu e prosperou. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida, com a experiência de vida que você já tem, com todas as vivências, com tudo que você já sabe sobre o certo, sobre o errado, sobre a palavra de Deus, sobre as pessoas, sobre relacionamentos. E eu quero nesse momento entrar na palavra-chave que define a palavra, a ministração dessa noite: relacionamentos. E não há como falar sobre relacionamentos se nós não falarmos sobre uma palavra que está sendo esquecida nos dias de hoje, e essa palavra se chama valores. Diga para o seu irmão: valores. Valores. As pessoas estão se esquecendo. O inimigo tem utilizado de uma artimanha, de um artifício terrível, que é fazer com que as pessoas simplesmente não saibam o que significa a palavra valor. E muitas vezes, quando a gente fala em valor com as pessoas na sua naturalidade, na sua carnalidade, no seu pensamento lógico, no seu raciocínio, elas associam a palavra valor a preço. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque quando nós vamos num supermercado ou vamos numa loja de eletrônicos e nós olhamos para um aparelho ou para algo que nós precisamos, e nós vemos lá um número representando o que você precisa pagar para você adquirir aquele bem, aquilo se chama preço. Então, preço é tudo que você paga para adquirir algo. Diga para o seu irmão: preço é tudo que você paga para adquirir algo. Mas valor vai muito além disso. Valor está relacionado com as coisas que são mais íntimas e mais caras que uma pessoa pode ter. E eu vou te exemplificar isso de uma maneira natural para você poder entender o espiritual. Se você pegar esse aparelhinho que você utiliza para falar com as pessoas, o seu smartphone, você vai ver que dentro do smartphone, a função principal dele, a função nuclear, é ser um telefone, chamar, fazer chamadas, receber chamadas. Quando você comprou o seu telefone, principalmente, a causa maior da aquisição foi para falar com outras pessoas. É verdade ou é mentira? Porém, se você observar direitinho, você tem nas mãos hoje em dia muito mais do que um telefone. Você tem um verdadeiro computador. E dependendo do que você faz, você pode executar todas as suas tarefas com o seu smartphone. Ali você tem um computador, ali você tem uma câmera de vídeo, ali você tem um editor de vídeo. Eu, nesse momento, eu estou gravando esta mensagem justamente utilizando o meu smartphone com todos os recursos que ele tem. Mas, pastor, eu não estou entendendo nada. O que o senhor quer dizer com isso? Eu estou dizendo que valor é quando você consegue enxergar em um bem algo muito maior do que foi vendido a princípio, a priori para você. Você comprou um telefone porque você precisava falar com pessoas, você precisava trocar mensagens com pessoas, mas o que você tem nas mãos é um computador, o que você tem nas mãos é uma excelente ferramenta de trabalho. Se você souber utilizar direitinho, da maneira correta, você pode extrair muito, você pode fechar negócios e fazer com que este investimento ele retorne para a sua vida com muito mais ganhos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Valor, então, significa o que é oferecido a você. Quando nós trazemos isso para a nossa realidade, enquanto seres humanos, nós temos que entender que valor, então, é tudo aquilo, não que você enxerga especialmente, mas aquilo que você pode oferecer para as pessoas. Quando eu lembro da palavra valor, eu tenho que naturalmente falar sobre raridade. Quão raro é você diante das pessoas que te cercam? Se as pessoas olharem para você, o que você tem a oferecer para essas pessoas? A sua raridade, o seu valor vai definir exatamente quanto você merece ganhar todos os dias. E eu estou falando para as pessoas aqui, nessa noite, que querem entrar em 2020 e fazer a diferença. Amém. Não quer simplesmente continuar ou repetir o que aconteceu em 2019 ou o que aconteceu nos anos anteriores. Eu estou falando para pessoas que vão entrar em 2020 para conquistar 2020. Amém. E para conquistar 2020 é essencial que você entenda o significado da palavra valor. Valor significa raridade, significa excelência. Significa se colocar numa posição de destaque e decidir de uma maneira completamente diferente da que a grande maioria decide. Oferecer coisas muito além da expectativa das pessoas.
Não sei o que passou na cabeça de Ruth naquele momento de despedida, mas eu sei que Ruth conseguiu enxergar em Noemi um valor muito maior que ela mesma enxergava a si mesma. Se você ler o livro de Ruth, ele é muito curtinho, e você vai ver Noemi, cujo nome significa a mulher agradável, a mulher afável, a mulher sensível. Você vai ver nesse momento de despedida que ela está amarga. Tanto é que quando ela chega em Israel, ela não quer ser chamada de Noemi, mas ela quer ser chamada de Mara, porque ela está com o coração amargurado. Porque ela havia perdido de tudo que havia de mais importante naquela época. Ela já não era mais casada, ela havia perdido seu marido, ela havia perdido os seus 2 filhos, ela não tinha ninguém para cuidar dela. E na despedida ela diz para as suas ex-noras: olha, vocês me serviram muito bem, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu não tenho mais nada para oferecer. Daqui para frente eu aconselho que vocês duas voltem para casa dos familiares, dos pais de vocês, se casem novamente e sejam felizes. Aí nesse momento, diante dessa palavra, elas choraram bastante, amargamente, elas gritaram de dor. Em determinado momento, Orfa decide: vou embora. É natural, normal. Talvez eu teria feito a mesma coisa, você teria feito a mesma coisa. Não há nenhum problema na atitude de Orfa. Mas Ruth teve uma atitude diferente. Ela conseguiu enxergar em Noemi algo que ela não tinha e desejava para ela. E eu consigo enxergar isso no texto quando ela diz assim: eu quero o Deus que você serve. O seu Deus é o meu Deus. Aleluia. Veja, diante de uma situação de perda total, não tem mais nada para te oferecer, mas você enxergando em mim algo que nem eu mesmo estava me dando conta. Amados, você já tem tudo que você precisa para vencer. Tudo que você precisa para chegar lá na frente, conquistar 2020. Não só 2020, mas todos os anos a partir de 2020 até o final da sua vida, porque já está dentro de você. Amém. Se você entender que o que habita em você é o espírito de Ruá, o espírito de criação, o espírito do Criador, que no original significa dunamis, que significa uma bomba explosiva dentro de você, o Espírito Santo que habita dentro de você é capaz de fazer com que você alcance realizações que você jamais imaginou. Noemi não conseguia enxergar isso dentro dela, não tem nada para te oferecer, e nem se eu tivesse marido, eu já estou velha demais, eu não seria capaz de te dar filhos, e ainda que eu tivesse filhos, vocês estariam dispostas a esperar 20, 25, 30 anos para que ele crescesse, para você se casar com ele, não tem nada para te oferecer. Uma disse o seguinte: está tudo certo, tudo bem, eu vou seguir minha vida. A outra, que conseguiu enxergar o que outras pessoas não enxergaram, ela disse: eu quero o teu Deus. Aonde você se deitar, deito eu também. Aonde você colocar a sua cabeça, colocarei a minha também. Aonde você colocar os seus passos, colocarei os meus também. Sabe o que é o problema dos dias atuais, dos dias de hoje? Que as pessoas não estão mais reconhecendo o valor. Porque apesar de valor ter 2 características, o valor intrínseco, o valor real, o valor verdadeiro daquilo que realmente você pode extrair de determinado bem ou de determinada pessoa, mas tem uma outra face da moeda que se chama valor percebido. As pessoas não estão encontrando, não estão conseguindo reconhecer ou perceber o valor das outras pessoas. Isso é uma estratégia de Satanás, que a partir de hoje, e como ministro da palavra, eu declaro sobre a sua vida, decreto que a partir de hoje, você está livre dessa falência de Satanás. Amém. Nós precisamos aprender a reconhecer o valor das outras pessoas. Nós precisamos olhar no espelho e olhar para nós mesmos e entendermos que nós temos valor. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nesta noite que chegaram aqui desanimadas, tristes, cansadas. Talvez se chegaram aqui derrotadas, se sentindo derrotadas, porque derrotado é o inimigo. E apesar de ouvirmos isso incessantemente dentro da igreja, e quando abrirmos a Bíblia, e a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos, ainda assim existem pessoas que preferem acreditar nas circunstâncias do momento, acreditar nas pequenas derrotas, nas pequenas guerras perdidas do dia, do que focar nas bênçãos do Senhor. Estou aqui para te lembrar que você tem muito mais valor do que você sabe. Glória a Deus! Que por mais difícil que tenha sido a sua vida até este momento, o que Deus escreveu para você não é o que você tem vivido. E depende de você, e somente de você,
se decidir a escutar a palavra de Deus. Amém. A escutar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, a colocar em prática a palavra de Deus. Porque se nós só escutarmos, nós não vamos conseguir andar, nós não vamos conseguir caminhar. Mas a partir do momento que nós colocamos a palavra em prática, nós conseguimos ver e nós presenciamos, não só nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares, da nossa casa, os milagres que Deus tem preparado. Aleluia! Glória a Deus. A mulher estava destruída, mas ela ficou admirada com o que Ruth disse para ela. Então Ruth enxergou nela um valor que ela mesma já não reconhecia para ela mesma. E eu estou aqui esta noite para colocar um espelho diante de você, em nome de Jesus. E esse espelho, refletindo você, é para que você se enxergue como uma pessoa, não só de valor, mas uma pessoa capacitada para construir uma vida, uma história aqui nessa terra. Aleluia! Deus prometeu herança espiritual, mas para você receber herança, você tem que valorizar aquilo que você tem dentro de casa. Porque na grande maioria das vezes nós valorizamos aquilo que está do lado de fora. A grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a nossa. Mas o que tem dentro da sua casa? Vamos transportar primeiro para cá, para a nossa casa espiritual, os nossos pais espirituais. Ontem o pastor João me marcou muito numa ministração, porque ele disse que sobre os nossos pais espirituais existe uma cobrança espiritual também. Sobre a vida dos nossos pais espirituais, apóstolo Célio e apóstola Verbênia, existe uma cobrança espiritual sobre a minha e da sua alma. Do que nós estamos fazendo, para onde que nós estamos caminhando. Qual é o valor que você percebe nos nossos pais espirituais, apóstolo Célio e apóstola Verbênia? Você tem noção do milagre que a apóstola Verbênia tem vivido desde que do acontecido, desde o derrame até os dias de hoje? Ela pregou domingo. No sábado, talvez você não estava aqui, mas ela estava ministrando. Ela ministrou, depois de apenas 2 semanas, ela ministrou sozinha, por 12 horas. O apóstolo ministrou também, mas enquanto ele ministrava aqui, ela ministrava do lado, ou seja, foi ininterrupto para ela. Ela não teve descanso. Você tem noção do que é isso? Do que Deus está fazendo? Aqui diante dos seus olhos, você já percebeu, você já deu o devido valor que você está vivendo um milagre? E esta, sendo uma casa de milagre, você vai viver milagre também na sua vida. Amém. Não sei qual é a sua dificuldade, qual é o derrame da sua vida, eu te pergunto essa noite. O derrame da apóstola foi um derrame natural. Ela poderia ter perdido a vida. Ela poderia ter ficado com sequelas que iriam acompanhá-la talvez por longos meses, talvez anos, talvez para o resto da vida. Mas Deus já recuperou a saúde dela praticamente por completo. E de agora até ela estar completamente normal vai ser questão de dias, semanas. Mas Deus fez o milagre. O importante é o que Deus já fez. Porque tem gente que se concentra naquilo que ainda não está funcionando. Talvez você esteja concentrado ainda nos defeitos. Talvez você esteja se lembrando da apóstola pregando, sempre muito dinâmica, e sempre se movimentando para lá e para cá, sempre muito enérgica, cheia de vida. E hoje você olhando para ela, você vê que ela está um pouco mais lenta do lado esquerdo, o braço esquerdo ainda um pouquinho. Sabe o problema, meu e seu? É porque na maioria das vezes a gente se concentra só naqueles pequenos detalhes, que não faz diferença nenhuma no todo. Tem tanta coisa funcionando, dando certo. Questão de valor. Conforme você enxerga as coisas, assim será na sua vida. Conforme você coloca determinado peso na balança, é o que vai ser registrado. Tudo aquilo que você alimenta cresce. Quero te convocar essa noite, como ministro da palavra, a você valorizar aquilo que realmente faz a diferença. Você colocar na balança as suas vitórias. Esquece das derrotas, deixa para trás. O que passou, passou. O que passou, o tempo não volta, você não pode fazer absolutamente mais nada. O que você vai fazer desse tempo presente para frente? Como é que você vai olhar para os seus desafios a partir de agora? Como é que será 2020 para você? Vai ser de dificuldades, ainda como empregado, recebendo o seu mesmo salário semanalmente, ou você já determinou, presta atenção no que eu estou dizendo, você já determinou que 2020 vai ser diferente. Em 2020 você vai entrar, talvez até ainda como funcionário, como colaborador, mas até o final de 2020 a sua história terá mudado completamente. Amém. Você não será funcionário, mas você será o dono da sua própria empresa.
Ao invés de você ser aquele que recebe salário, você será o empregador que paga salários. Em qual posição você deseja estar? Porque na maioria das vezes a gente não cresce porque a gente não quer crescer. A gente não consegue enxergar isso. Na grande maioria das vezes a gente continua sempre dentro da nossa zona de conforto. Você sabia que o seu cérebro é preguiçoso? O que te mantém dentro da sua zona de conforto é justamente esta característica do cérebro humano de não querer gastar energia. Ele sempre economiza energia para as coisas que ele considera sendo as mais importantes. Então, se você sempre tem o mesmo horário de trabalhar, você sempre pega o seu mesmo carro e segue a sua mesma trajetória, a sua mesma rota para o seu trabalho. Você chega no seu trabalho e sempre encontra as mesmas pessoas. Você já está trabalhando para o mesmo chefe, para o mesmo patrão há 5 anos. Isso se chama zona de conforto. É confortável, o seu cérebro não tem que se preocupar com nada. Quando você chega para executar o seu trabalho, é todo dia a mesma coisa, a mesma rotina. É exatamente igual todos os dias. Porque nesse mundo que você vive, as coisas já funcionam muito bem. Então, ainda que você deseje que algo diferente aconteça, enquanto você continuar nessa rotina, você precisa quebrar a rotina. Mas para você quebrar rotinas, você tem que encontrar valores aonde hoje você talvez não tenha ainda enxergado esses valores. Você precisa oferecer mais do que você tem oferecido até hoje. Tanto na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, no ministério, você precisa quebrar esse padrão. Se você quebrar o padrão, você quebra a zona de conforto. Vai doer. Todas as vezes que nós quebramos, nós tentamos sair da zona de conforto, é dolorido. O cérebro reclama, nós não queremos fazer, está tudo muito bom do jeito que está. Mas o Senhor quer te lembrar nessa noite que Ele te colocou numa posição de destaque. A palavra do Senhor diz, e agora eu quero profetizar mais uma vez sobre a sua vida, que você foi colocado como cabeça. Onde você estiver, quem comanda é você. Você não foi feito para ser cauda, você é cabeça. Você tem que ser cabeça na sua casa, você tem que ser cabeça no seu trabalho, você tem que ser cabeça, líder dos seus amigos. Você faz a diferença no seu trabalho? O apóstolo Sérgio sempre conta uma coisa aqui que eu acho interessante. Aonde ele chega, ele é sempre muito brincalhão, mas ele tem uma presença que impõe respeito. É impossível dizer o contrário. Então, quando o apóstolo Sérgio chega perante os seus amigos que ainda estão no mundo e eventualmente estão numa roda de cerveja, ele, para estar presente, ele diz o seguinte: quero ver se você tem coragem para isso. Só sento aqui se não tiver cerveja. Tira essa cerveja. É uma pessoa que faz a diferença, que reconhece o que está dentro dele, reconhece o valor que ele tem, não perante os homens. Ele não está nem aí para o que os homens vão dizer, para o que os amigos vão dizer, mas ele está muito preocupado com o que Deus pensa dele, o que Deus vai dizer. A palavra de Deus diz assim: ai de mim cair nas mãos do Deus vivo. Você já parou para pensar sobre isso? Você faz a diferença onde você está? Porque se você quer receber a herança espiritual, você tem que fazer a diferença. Sabe por quê? Porque Jesus fez a diferença. E Jesus é o cabeça dessa igreja. Sendo cabeça dessa igreja, ele lidera essa igreja. E os nossos líderes seguem a liderança de Jesus. O nosso líder, ele faz a diferença. E você faz a diferença? Nós precisamos entender que nós não somos qualquer um. O mundo, ele quer fazer você acreditar que você é só mais um entre tantos. Todas as situações que te rodeiam, que acontecem, as circunstâncias, elas sempre vão te apontar como sendo mais um na multidão. Mas eu estou aqui para te lembrar que você não é mais um na multidão. Você é único. Você olha agora para o seu dedão, para a sua digital. Essa digital, ela é exclusiva. Ela é exclusiva. Deus só fez essa digital. E assim é todas as outras 19 digitais de todos os seus dedos. Talvez você não saiba, mas os detalhes dos seus olhos quando você sorri, só você que tem. O formato da sua boca é só você que tem. A sua orelha não tem nenhuma exatamente igual a você. Nem gêmeos univitelinos, que são gêmeos do mesmo, como é que chama? Da mesma placenta. Nem esses gêmeos exatamente iguais, eles são exatamente iguais. Exatamente iguais aos meus olhos e aos seus olhos. Mas quando Deus olha para você, Ele só enxerga você. Ele não enxerga mais ninguém.
Pastor Tiago, quando Deus enxerga você, Ele olha para você, Ele só olha para você, Ele olha só as suas qualidades, Ele olha só as suas capacidades, Ele sabe os seus limites, sabe onde te colocou e sabe o que Ele precisa fazer para você crescer e subir e alcançar lugares ainda mais altos. Amém. Lourenço, com você é a mesma coisa. Deus te desenhou de uma forma exclusiva. Imagina Deus como um perfeito desenhista. Eu ia utilizar outra palavra aqui, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, senão ele está falando daqui a pouco que a gente é maçom e tal. Mas como um perfeito desenhista, ele te desenhou com detalhes que ele não colocou em mais ninguém. Nem seu filho, que é o seu sangue, a sua carne, os seus ossos, ele tem essas mesmas características. Você vai observar que você tem características que não estão refletidas com exatidão nos seus filhos. Eles vão falar muitas coisas parecidas com você, mas outras eles vão pensar de maneira completamente diferente. Mas eu quero declarar também como um homem de Deus que tudo que ele pensar diferente, em todas elas ele vai continuar honrando e glorificando o nome do Senhor. E assim como eu decreto na vida do Lourenço, eu quero decretar na sua vida também. Que tudo que você faz, que tudo que você pensa, que tudo que sai da sua boca é simplesmente tão somente para honrar a glória do Deus vivo. E quem concorda diz amém, bate palmas. Valor tem a ver com crescimento, com desenvolvimento, com amadurecimento. Crescimento em todos os níveis, desenvolvimento em todos os níveis, natural e espiritual. É olhar para si mesmo e reconhecer aonde você é capaz de chegar, o que você precisa fazer para você ir mais longe um pouco, tanto a nível natural quanto a nível espiritual. É ir além das expectativas. Você já parou para pensar nisso? É ir além das expectativas. Aqui nos Estados Unidos existe um termo que muitas empresas utilizam. Quantas horas, hein? Me ajuda com o horário aí. Muitas empresas utilizam o que se chama o over-delivery. Quem sabe o que isso significa? Você entregar mais do que você oferece. Lá no seu trabalho, por exemplo, quando o seu patrão te pede para fazer alguma coisa, você só faz aquilo que ele te pediu ou você vai além? Você caminha... Jesus falou sobre isso também, ele falou sobre caminhar uma milha a mais. Você já parou para pensar nisso? Porque toda pessoa que cresce, toda pessoa que vai mais longe, levanta de novo, por gentileza. Agora sim, obrigado. Toda pessoa que cresce, vai mais longe e faz mais que outras pessoas fazem, ela sempre entrega mais do que promete. É under promise e over delivery. Você promete menos e entrega mais. Eu quero te convocar essa noite a alcançar um novo nível, um novo padrão de excelência e qualidade na sua vida. Você como pessoa. Sempre que você tiver de fechar algum negócio, sempre que você tiver de se colocar em algo, em algum projeto, seja aqui dentro da igreja, seja na sua casa, seja um projeto pessoal de trabalho, prometa menos do que você sabe que é capaz e entregue muito além do que as expectativas que foram geradas e colocadas em você. E quando você fizer isso, você vai estar recebendo muito mais do que você merece. Quem entendeu, capta. Recebe, bate palma e dá uma glória a Deus por tudo. O segredo para você chegar mais longe é over delivery. Entrega mais do que te pediram. Entrega mais do que você pensou que era capaz. Não fica com aquele pensamento mesquinho, pobre, aquele pensamento bloqueador. Não vou fazer só até aqui porque foi só isso que eu recebi. Quantas vezes você já disse isso na sua vida? Vou fazer só isso aqui porque só está me pagando isso. Ele é miserável, não paga mais. A pessoa que pensa desse jeito, ela sempre vai receber abaixo das suas expectativas, por mais justo que seja o pagamento. Você combinou 1.000, mas a sua sensação pessoal será como se você tivesse recebido 880. Gente, mas o que aconteceu com o meu dinheiro? Já parou para pensar sobre isso? Aonde é que está meu dinheiro? É porque você não gerou expectativa, você não ofereceu mais, você sempre ofereceu menos. Sabe o que acontece? Você não sabe com o que você gasta o seu dinheiro. Você recebeu menos do que você merecia, do que você precisava, do que você esperava. Não sabe por quê? É porque você tem entregado menos. Entrega mais, começa a oferecer mais. O americano tem uma coisa muito interessante, eu vejo isso todos os dias no meu trabalho. O americano, ele sempre, na sua grande maioria das vezes, dá tip. Ele ensina isso desde o pequeno, desde o filho. E o americano cresce com isso, que não é uma coisa natural nossa. Entra no meu carro japonês, chinês, brasileiro, quem mais? Hispano, mineiro, entendeu?
a pessoa só paga aquilo do aplicativo, mas entra o americano faz a diferença. Como que não quer que o cara cresça? Como que não quer que a nação prospere, sendo que ele vai além da expectativa? Amém. Deus, fala. Se você quer algo além do que você tem recebido, do que você acha que merece, ofereça mais do que você está fazendo. Ofereça mais valor, porque quando você oferece valor, a pessoa reconhece. E a palavra de Deus nos dá um código, uma chave. Quem estiver esperto, ligado, presta atenção. A palavra de Deus diz que nós precisamos caminhar uma milha a mais. A palavra de Deus diz, dá outro código. Ela fala o seguinte: faça para as pessoas como se estivessem fazendo para elas mesmas. É assim, amém? Não é assim. Faça para as pessoas, me ajuda, apóstolo, como se estivesse fazendo para Deus. Olha o segredo aí. Olha o segredo aí. Se todo mundo colocar isso em prática, eu repito, duvido em nome de Jesus e na autoridade a qual eu estou constituído aqui nessa noite, que 2020 você não vai explodir. Amém. Eu duvido, simplesmente duvido. Sabe por quê? Porque o Dunamis, esse espírito de criação que existe dentro de você, ele vai explodir dentro de você de tal forma que tudo que você colocar a mão prosperará. Amém. Que todo lugar onde você colocar a planta do pés será terreno seu, local seu por direito e propriedade. A sua herança já está garantida. Basta apenas você tomar posse. Levanta as suas mãos e diga assim: eu tomo posse em nome de Jesus. Segura firme aí e diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Se você quer ser uma pessoa que vai explodir em 2020, você tem que fazer a diferença. Amém. Valorize as pessoas e valorize a você mesmo. Saiba das suas capacidades e chegue mais longe. Amém. Marca pessoal. Quando nós falamos sobre valor, nós estamos falando de marca pessoal. Se hoje as pessoas tiverem de lembrar de você, o que você deixou impresso nelas? Qual é a sua marca? Sabe uma tatuagem? Imagina uma tatuagem agora. Imagina que você é uma tatuagem e hoje foi o seu último dia. O que vai ficar impresso como tatuagem nas pessoas? Meu Deus. Qual é a sua marca pessoal? Como que eles vão lembrar de você? Deca, como é que as pessoas vão lembrar de você? Pastor João, como que eles vão lembrar de você, Pastor João? Qual é a sua marca pessoal? Guilherme, como é que as pessoas vão lembrar de você? Aí o menino do multimídia. Que a apóstola vermelha volta e meia puxava a orelha. Qual é a sua marca pessoal? Quando nós estamos falando de valor, nós temos que lembrar sobre marca pessoal. É só você lembrar do iPhone. A grande maioria das pessoas, eu não estou fazendo propaganda para o iPhone aqui não, hein? Não ganho nada com isso. Mas as pessoas, quando compram um iPhone, elas compram um telefone que vai muito além das expectativas dela. A marca da Apple, ela está impressa na cabeça das pessoas. Eu nem sou fã disso, nem tenho telefone iPhone, mas eu sei que a marca é uma marca indiscutivelmente boa. Qual é a sua marca pessoal? Quando nós falamos de valor, nós temos que lembrar também sobre nobreza. E nobreza tem muita intimidade com duas palavras que nós falamos com muita desenvoltura. A palavra nos ensina sobre essas duas palavras praticamente toda a pregação, toda a ministração, mas nós temos muita dificuldade de colocar em prática. A primeira se chama gratidão, poder da gratidão. Ainda quero pregar sobre isso. Hoje o apóstolo me deu a oportunidade de pregar sobre um tema livre, e na próxima oportunidade que eu tiver de pregar sobre o tema livre, eu quero falar só sobre o poder da gratidão, o alcance da gratidão, o quanto gratidão abre portas, o quanto que a gratidão te coloca num nível superior. O problema da gratidão é o seguinte: você muitas vezes se sente numa posição de receber menos das pessoas, porque nós sempre colocamos as nossas expectativas nas pessoas erradas, e eu já te dei o código para resolver isso. Quando você para de colocar as suas expectativas no homem, ou nos homens, ou no ministério, ou no apóstolo, ou no pastor, e começa a colocar a expectativa no lugar correto, que é na pessoa de Deus, faça para os homens, faça para as pessoas, como se estivesse fazendo para Deus. Então em quem será a sua expectativa de agora por diante? Deus. Aonde estarão as suas expectativas no ano de 2020? Vai estar nos homens ou estará em Deus? Se a sua expectativa estiver de receber de Deus, a palavra de Deus diz que não fica devendo nada para ninguém. Outra chave, recebe aí outro código para abrir portas, destravar caminhos. Amém.
Coloque as suas expectativas naquele que pode resolver os seus problemas. Coloque as suas expectativas naquele que pode mudar a sua vida, mudar a sua história de uma forma definitiva. Não estou falando de ganhar aí de uma hora para outra 5, 10 mil dólares, 100 mil dólares. Porque você recebe também, né, pastor? Mas eu estou falando de mudança de vida, mudança de história. Você viver a vida que você sempre sonhou para você e para sua família. E para isso, um outro código. Coloca primeiro o reino e a sua justiça em primeiro lugar, que todas as portas serão abertas. Todo o dinheiro que você precisar vai chegar para você sem dificuldade nenhuma, porque todas as coisas, as demais coisas, não fala talvez, não põe um senão, não põe uma vírgula, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem recebe, diz amém e aplaude Jesus Cristo. Gratidão. Você tem que aprender a ser grato. Perdão. Palavra tão falada todos os dias, em todos os cultos, em todas as células. Perdão, 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 perdão. Quão é difícil perdoar. Mas quando você se lembra que a guerra não é natural, mas espiritual, as coisas ficam muito mais fáceis também. Quando você olha para o seu irmão que te feriu, que te machucou, e você sabe que não foi ele, mas foi simplesmente, ele foi um canal nas mãos do inimigo. Que você sabe que foi o inimigo, ele é que tem raiva de mim e de você. Como ele não pode contra Deus, e eu quero me repetir, dizer que esse negócio de briga entre bem e mal não existe. A guerra já está vencida, já foi travada e vencida. Entendeu? Como ele não pode encostar em Deus, porque ele não tem poder para isso, ele vai tentar nos atingir. E ele vai utilizar pessoas da sua casa, sua esposa, seu filho, para tentar te afrontar. Lembra de perdoar. Atitude nobre, gratidão e perdão. E se coloque de pé para nós terminarmos. Aleluia! Glória a Deus. Para muitas pessoas, quero terminar falando sobre oportunidades. Para muitas pessoas dizem para mim, eu ouço isso com muita frequência. Ouvia muito no Brasil, ouvi em Portugal. Pastor, as portas estão sempre fechadas, as oportunidades não chegam até mim. Eu quero te dizer que você precisa mudar sua mente, você precisa mudar os seus olhos, sua maneira de enxergar oportunidades. Oportunidade para muitas pessoas é receber um telefonema dizendo, olha, eu tenho um emprego na sua vida, você vai ser o gerente administrativo da Coca-Cola Mundial. Quem recebe diz amém. Pode acontecer, Deus pode fazer, mas não é o padrão que Deus trabalha. Sabe a forma de reconhecer oportunidades? Agora você não vai esquecer nunca mais, presta atenção nisso. Toda vez que você estiver diante de uma dificuldade, ou você ver alguém passando por uma dificuldade, um problema, ajude essa pessoa a resolver os problemas dela. Desinteressado, hein? Presta atenção no código aí. Desinteressado, ajuda. Simplesmente, quem é que pode fazer? Eu posso fazer. Quem é que pode resolver? Sou eu. Mesmo que você não saiba, vá lá e se vira. Deus vai te capacitar. Mude o nome da palavra. Problema para oportunidade. Agora preste atenção. Quanto maior o problema, quanto maior a dificuldade, quanto mais cabeludo, quanto mais espinhoso for o abacaxi de ser descascado, mais as pessoas vão reconhecer na sua vida. Amém. Pastor, eu não enxergo oportunidades, então você não está diante de problemas grandes. Você não tem problema na sua vida, não? Começa a resolver os seus próprios problemas. Se você pode resolver um problema que é grande para você, existe uma chance muito grande do seu problema ser igual para muitas pessoas. Comece a ensinar as pessoas a resolver os problemas da vida delas, que as portas das oportunidades finalmente estarão abertas. Olha dessas portas para fora, é só problema, só pepino. Ajuda as pessoas, faça para Deus e não para elas, que você vai ser grandemente, abundantemente, transbordantemente abençoado pelo dono do ouro e da prata. Feche seus olhos. Quero orar com sua vida. Deus tem coisas grandes para a sua casa. Deus tem coisas grandes para você. Oportunidade. A palavra de Deus diz que Boaz, ele resgatou Ruth e Noemi. Ele comprou as terras de Noemi e se casou com Ruth. O detalhe que você não viu escrito é que Boaz, ele tinha 80 anos de idade, ele não era uma pessoa jovem. Ruth, ela tinha mais ou menos 40 anos de
dizem os estudiosos. Imagina você com 40 anos casar com uma senhora ou um senhor de 80. Muitas pessoas, talvez eu e você, olhássemos para Ruth e diríamos: essa mulher arranjou problema para a vida dela. Mas na verdade ela tinha encontrado uma grande oportunidade. Meu pai. Boaz disse para ela assim: poxa, você poderia ter encontrado pessoas mais jovens, casado com jovens ricos. Você poderia escolher qualquer pessoa, você está escolhendo a mim, porque você me honrou, porque você encontrou em mim um valor que talvez eu já nem acreditasse mais que existisse. Eu vou te honrar também, eu caso contigo. Meu Deus. Eu vou te tirar da vergonha, eu vou dar um filho para o seu marido, porque isso vai fazer parte da lei da época. Eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um lar, vou te dar um filho que até hoje você não tem. Eu vou fazer a diferença na sua vida. Deus vai te resgatar. Você não entendeu? Eu quero repetir porque eu estou profetizando. Deus vai te resgatar. Deus vai te tirar da vergonha. Deus vai te tirar do